Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A profundidade do conceito de graça em comparação com a lei, tal como apresentado nas Escrituras, não apenas revela o caráter de Deus, mas também a extensão do seu plano redentor desde o início da história da humanidade. Ao examinarmos esse tema, é essencial entender que tanto a lei quanto a graça desempenham papéis fundamentais na revelação de Deus ao homem, mas cada uma com uma função distinta e complementar. A lei, dada por Deus a Moisés, foi uma expressão clara da santidade divina e da justiça de Deus. Ela estabeleceu um padrão perfeito de retidão que refletia o caráter santo de Deus e, ao mesmo tempo, expôs a pecaminosidade do homem. Como mencionado anteriormente, em Êxodo capítulo 20, encontramos os 10 mandamentos, que servem como a base moral da lei. Esses mandamentos, juntamente com as leis cerimoniais e civis que seguiram, foram projetados para governar o relacionamento entre Deus e seu povo, assim como entre os indivíduos dentro da comunidade de Israel. Um ponto crucial a ser lembrado é que a lei não era apenas um conjunto de regras, ela tinha um propósito pedagógico. Como o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aqui Paulo usa a imagem de um tutor ou aio, alguém que conduz uma criança à maturidade. A lei serviu para mostrar ao povo de Israel sua incapacidade de alcançar a retidão por seus próprios esforços e sua necessidade desesperada de um redentor. O sistema de sacrifícios da lei, detalhado em Levítico, reforçava essa verdade. O sangue dos animais, como mencionado em Levítico capítulo 17, versículo 11, proporcionava uma expiação temporária pelos pecados, mas nunca podia remover completamente a culpa do pecador. O autor de Hebreus destaca isso ao afirmar que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Estes sacrifícios apontavam para algo maior, uma antecipação do sacrifício definitivo que viria através de Jesus Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, ele cumpriu a lei em sua totalidade. A obediência de Jesus à lei foi perfeita, sem mancha, e por isso ele pôde se oferecer como o sacrifício perfeito. A morte de Cristo na cruz foi a culminação de tudo o que a lei representava. Ele não apenas cumpriu as exigências da lei, mas também suportou a maldição que a lei impunha sobre os transgressores. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse ato de substituição é o coração da graça. Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos dando o que não merecemos, salvação e vida eterna, e não nos dando o que merecemos, condenação e morte eterna. Essa graça foi manifestada de maneira plena e definitiva em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ressalta que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A transição da lei para a graça também implica uma mudança na forma como Deus se relaciona com seu povo. A lei, com seus mandamentos e rituais, colocava um peso sobre os ombros dos adoradores, exigindo uma conformidade que no final revelava a incapacidade humana. A graça, por outro lado, não anula a lei, mas a completa. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O cumprimento da lei por Cristo significa que agora, pela fé nele, os crentes são imputados com a justiça que a lei exigia. Entretanto, a graça também nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Enquanto a lei revela a justiça de Deus, a graça revela seu amor incondicional. João capítulo 3, versículo 16, nos ensina: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é a expressão máxima do amor de Deus, que apesar de nossa rebeldia e pecado, nos oferece perdão e reconciliação através de Jesus Cristo. Além disso, a graça não é uma licença para o pecado, como Paulo cuidadosamente explica em Romanos capítulo 6. Ele argumenta que estar debaixo da graça não significa que estamos livres para viver de forma ímpia.
Pelo contrário, a graça nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 a 12, nos ensina que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Essa vida de retidão não é vivida para ganhar favor com Deus, mas como uma resposta ao favor que já nos foi concedido através de Cristo. A obediência que os crentes agora demonstram é fruto do Espírito Santo operando em suas vidas. Algo que a lei em si mesma não poderia produzir. Isso é implícito nas Escrituras, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 4, que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Santa Ceia é um lembrete constante da obra de Cristo e do novo relacionamento que temos com Deus através da graça. Quando Jesus instituiu a ceia, ele não apenas cumpriu as sombras das festas judaicas, mas também inaugurou um novo pacto. Esse novo pacto é mencionado em Lucas capítulo 22, versículo 20. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A Santa Ceia não é apenas uma recordação, mas uma celebração contínua da graça que nos foi concedida. Ao participar do pão e do vinho, relembramos o corpo partido e o sangue derramado de Cristo. O preço que foi pago para que pudéssemos estar em comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios era aspergido sobre o altar como um sinal de purificação temporária. Na Nova Aliança, o sangue de Cristo foi derramado de uma vez por todas, trazendo purificação definitiva e eterna para aqueles que creem. Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 14, faz uma comparação clara. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A profundidade da graça não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida e experimentada. Os crentes, por meio da fé em Cristo, experimentam a transformação que a graça opera. Essa transformação é evidência de que a lei, que uma vez estava escrita em tábuas de pedra, agora está escrita nos corações dos crentes, como prometido em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A graça nos ensina que em Cristo a justiça de Deus é satisfeita, a santidade de Deus é honrada e o amor de Deus é abundantemente demonstrado. Ela nos liberta da condenação da lei e nos capacita a viver em liberdade. Não uma liberdade para pecar, mas para viver em plenitude e em comunhão com Deus. A Santa Ceia, então, torna-se o ápice dessa comunhão. Um momento em que o corpo de Cristo se reúne para recordar o sacrifício de seu Salvador e reafirmar a nova vida que desfrutam nele. Portanto, a graça não anula a lei, mas a cumpre e a supera em seu alcance, oferecendo não apenas perdão, mas transformação, reconciliação e uma nova vida. Essa nova vida, simbolizada e celebrada na Santa Ceia, é vivida em contínua gratidão a Deus por sua obra redentora em Cristo, que nos trouxe da morte para a vida, da lei para a graça. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.